Guilherme. Oi, oi. Qual Pode a falar. apostila? Apostila 9. Obrigada. Nada, que isso. Tá aí na tela aparecendo o gráfico para vocês? Confirma para mim, por favor, que eu estou sem a visão. Número 2. Tá, né? Pessoal, alguém pode confirmar, por favor? Tá sim. Sim, obrigado. Obrigado, obrigado. Então vamos lá. Ó, o que nós comentamos na aula passada? Tá? Eu vou fazer só esse exercício número 2, o ABC, para a gente fazer o fechamento, tá? Nós temos aqui uma função, deixa eu copiar aqui, ó. Repara que é uma funçãozinha de primeiro grau, olha o número 1 aqui escondidinho em cima. E nós temos a função inversa, que na aula passada eu ensinei como montar a função inversa, essa fórmula. No exercício já está montado, tá? O que ele quer que você faça? Um gráfico, esboçar o gráfico dessa função e da inversa, os dois gráficos nesse mesmo espaço, tá? No mesmo plano cartesiano. A gente vai ter que desenhar aqui. Então, deixa eu só atualizar a entrada da Isa. Como vamos fazer? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Vamos lá. É uma funçãozinha de primeiro grau. Então a gente vai ter que voltar lá alguns meses atrás, quando a gente fazia o desenho da função de primeiro grau, que lembra que dá uma reta. Então nós vamos ter que desenhar duas retas aí, uma para cada função, né? São duas funções de primeiro grau, ó. Mas vamos fazer uma de cada vez? Primeiro vamos fazer da f. Lembra dessa tabelinha sagrada? Que aí a gente fazia assim, ó. A gente colocava valores para x, achava valores para y e jogava no desenho. Era assim que a gente fazia na época, né? Porém, vamos lá. Eu vou colocar valores aqui, vocês podem escolher. Só que eu vou colocar valores aqui, ó. Eu vou ser esperto, né? Não vamos também atrapalhar a nossa vida. Vou colocar valores aqui que dá para dividir por 3, porque olha a continha que eu tenho que fazer. Então vamos pegar pelo menos uns dois valores, 0 e 3, porque daí você joga os dois pontos aqui, ó, faz a reta, porque é uma função de primeiro grau. Então vamos lá. Aí joga aqui, tá? Ó. Primeiro eu jogo 0. 0 dividido por 3 dá 0, mais 1. Opa, já tem um ponto. 0, 1. Vamos jogar aqui, ó, 0, 1. Já tem um ponto aqui. Agora eu vou jogar o 3, ó. Jogo o número 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 1 mais 1, 2. Bem facinho. Vamos lá. 1, 2, 3. O 3 tem que estar ligado no 2. Vou tentar desenhar uma reta agora, né? Beleza? Vou desenhar uma reta de uma cor diferente aqui. Ó. Essa reta... Oh, Denis. Aí, mais ou menos. Aqui. Essa reta vermelha. Vamos colocar uma corzinha aqui só para identificar. Vermelho. Beleza? Agora eu vou fazer outra reta para essa função inversa. Essa fórmula que já está pronta. Ah, quero colocar 0 e 3 de novo? Pode ser. Quero colocar menos 1 e 2? Também pode. Qualquer valor aqui. Principalmente que aqui é só uma continha de multiplicação, ó. Você pode colocar qualquer valor para x. Eu vou colocar 0 e 1. Facinho, só para achar dois pontos. Então vai ficar, ó. Coloca o 0 primeiro. 3 vezes 0 dá 0. Menos 3. Então é 0 com menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui. O outro. Agora eu vou ter que jogar o número 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Então, 1 no x, 0 no y. Vamos colocar outra cor aqui. Vou colocar azul. Só para diferenciar. Vai formar essa reta. Opa! Faz com uma regrinha bonitinha. Para não ficar essa coisa feia que o professor desenhou, né? Aí.
Aqui é da função inversa, só para identificar. E aqui é da função dada. Se você reparar bem o desenho, isso é uma regra, tá? Repara aqui no desenho, só uma observação. Aqui, ó, as duas retas estão se cruzando, tá vendo? E se você fizer uma reta, colocar um espelho, digamos assim, um espelho, opa, aqui, ó, nessa diagonal, tá vendo? Você tem um quadrante assim, ó, que tá o gráfico. Você tem como se fosse um quadrante aqui. Se você desenhar uma diagonal aqui, ó, essa diagonal é onde vai o espelho. Repara bem no meu desenho, onde eu estou tracejando. O desenho azul, eu falo que ele é simétrico ao desenho vermelho. É como se aqui na onde eu estou tracejando em verde, fosse um espelho. E aí você vai ter uma simetria. Tá? Uma imagem reflexão da outra. Toda a função dada e a função inversa, elas são simétricas no desenho. Tá? Cuidado aí. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo qualquer. Você tem um gráfico lá. Tá aqui o X, está aqui o Y. Aí você tem um gráfico assim, ó, uma curva. Essa é a curva que representa uma função. Tá? Aí eu vou falar assim, eu quero saber qual que é a curva que representa a função inversa a essa. O que eu vou ficar ligado? Vou ficar ligado o seguinte. Aqui vai passar um espelho. Ó, ó, nessa diagonal, bem no meio do quadrante. Aí, a curva que vai ser inversa a essa vermelha vai estar aqui, ó. Essa vai ser a função inversa desenhada. Por quê? Porque é simétrico, ó. É como se o azul fosse uma reflexão do vermelho, seguindo esse eixo verde, esse entre aspas, espelho. Tá? É que no exercício eu fiz passo a passo, construí tabelinha para achar os valores, para ver certinho onde fica a reta, né? A reta azul, a reta vermelha. Mas a ideia é essa. Tá bom? Fique esperto com isso. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Deixar como exemplo. Só para vocês terem uma noção. Tá? Que às vezes ele dá o desenho e pede para você pensar na inversa, sem conta, sem nada. Aí você olha pelo desenho a simetria, seguindo aquela retinha ali, ó, no primeiro quadrante, a retinha verde, tá? Que como se fosse um espelho. Vamos fazer o B e o C e a gente fecha esse assunto, tá? É que eu ia fazer na semana passada, mas não deu tempo, quis parar um pouquinho mais cedo também, né? Para não ficar tão pesado para vocês. Pode seguir, estão tirando foto, estão copiando. Ninguém falou nada. Então vou seguir, tá? Olha o B. O B é o seguinte, ó. Ele quer que você monte f bola f de menos 1. Vamos traduzir isso. O que é esse bola aqui, ó? Essa bola que a gente lê, né? Bola é a função composta, que também vimos na semana passada, ó. É como se eu escrevesse assim, ó. Uma função, entre aspas, dentro da outra. Tá? Isso e isso é a mesma coisa. Tá, mas vamos pegar as duas funções só para a gente ver? Ó, a função f está lá no enunciado. Pus o enunciado de novo ali em cima só para a gente seguir. E aqui, ó. E a inversa. Olha lá, vamos ver como que faz isso para lembrar da aula passada. Eu tenho que pegar essa função e vir e colocar aqui dentro. Tá? Então vai ficar assim, ó. 3x menos 3 dividido por 3. Olha lá a formulinha. Mais 1. Opa, dá para fazer alguma coisinha aqui, ó. Tá todo mundo dividindo por 3. 3 por 3 dá 1. Menos 3 por 3 dá menos 1. Mais esse que está aqui na frente. Olha lá, vai cortar o menos 1, vai dar x. Aí eu montei a função composta. Fizemos semana passada.
Agora, aqui, ó, ao contrário. Aqui é ao contrário. Agora ele quer que você pegue a F e venha aqui, ó. Joga aqui dentro. Então vai ficar assim agora, ó. Tem que tomar cuidado porque vai entrar uma formulinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Aí eu fiz a função composta. Aí, o que, que você vai fazer? Só aqui vai ter que rolar uma distributiva, ó. 3x dividido por 3 e 3 vezes 1. E aí a gente finaliza só fazendo umas continhas aí que estão aparecendo. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, né? Ó, mais 3 com menos 3. Olha lá, deu a mesma resposta, hein? A letra B e a letra C. Que é a inversa, tá? Quando você pega uma função e a inversa dela e joga uma dentro da outra, tanto faz a ordem, que nem da letra B e da letra C, ó, só mudou a ordem de você montar, vai dar a mesma, deu x. Tá vendo? Dúvida? Fechamos essa parte de função, galerinha. Vou selecionar alguns exercícios aqui, que a gente está com tempo restrito já, né? Essa parte de função já foi. Aí, o ano que vem, vocês só vão ver função trigonométrica, mexer com um pouquinho de trigonometria. Vocês estão vendo esse ano? Vocês estão vendo esse ano, né? Vocês estão vendo esse ano com ele. Vão ver tal, com ele, parte de trigonometria. Beleza? Bom, alguma dúvida? Fala aí, gente. Não? Então, fechamos. Eu não consegui fazer semana passada esse exercício, fiz agora para fechar. Agora, para a gente terminar o ano, a gente vai trabalhar com uma matéria chamada sequência de números, tá? Que também tem dentro dessa matéria, nós temos aí o famoso PA e PG, que a gente fala PA e PG para ficar mais fácil, tá? Popularmente falando. Mas é chamado progressão aritmética e progressão geométrica. Vou explicar a diferença dos dois, das duas progressões, vou mostrar para vocês como funciona, tá? Esse tipo de matéria tem material que joga para o começo do segundo médio, tá? Tem material que está no primeiro ensino médio, que no caso de vocês está no fechamento do primeiro ensino médio. Beleza? Eu acho que é uma matéria mais tranquila, talvez. Vocês vão achar mais tranquila, tá? Repara o que eu vou colocar aqui na tela, para vocês poderem entender um pouco como funciona e qual que é a nossa ideia que a gente vai trabalhar agora para fechar o ano. Olha, já fechar o ano já, hein? Seguinte, ó. Repara nesses desenhos que eu estou colocando aqui. Isso você encontra até na internet como desafios de lógica, tá? De raciocínio lógico. Repara bem, ó. Aqui nós temos um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. E assim sucessivamente, se eu fosse seguir essa ideia. Beleza? O que eu montei aqui? Eu montei uma tabelinha. Eu percebo que no primeiro desenho, deixa eu pegar meu mouse aqui, eu tenho um triângulo formado com 3 palitos. Certo? Para eu formar esse desenho, eu tive 2 triângulos, mas formados com 5 palitos. Tá vendo que eu só acrescentei 2 aqui, ó. Certo? E no terceiro desenho, a gente tem 3 triângulos formados com 7 palitos. Vamos completar isso? Ó, 7 palitos. E eu tenho uma sequência de números. 3, 5, 7. Repara que essa sequência, ela tem uma lógica. Para eu não ter que ficar fazendo desenho, né? Qual que seria o próximo aqui? Qual que seria o próximo aqui e o próximo aqui? 9. E o próximo?
11. Tá? Se você reparar bem, olha que conta que está por trás disso. Se você pegar o 2 e multiplicar por 1, que é um triângulo, e somar 1, vai dar 3. Se você pegar o 2 e multiplicar por 2, que são 2 triângulos, e somar 1, vai dar 5. E assim por diante. Então, a fórmula para esse exercício, 2 vezes o número de triângulos mais 1. Mas, repara que essa é uma lógica desse exercício. Não significa que todos os exercícios que envolvem figuras, que envolvem sequência de números, vai seguir essa fórmula. Tá? Vai seguir esse raciocínio lógico. Então, assim, na internet você encontra uma porrada de desafios para você treinar seu raciocínio, sua mente, né? Sua dinâmica de interpretação e raciocínio lógico. Tá? Aqui é uma ideia. Mas aonde isso entra na matéria nova? Aqui você tem uma sequência, ó. Tá vendo? Uma sequência numérica. Aonde a gente pode resolver, né? Montar uma formulinha, uma regrinha, para completar essa sequência sem ter que desenhar os triângulos. Né? Eu quero 10 triângulos. Quantos palitos eu preciso? Eu quero 15 triângulos. Quantos palitos eu preciso? Seguindo essa mesma dinâmica aí. Tá? Isso é só um exemplo. Beleza? O que acontece? Eu posso, inclusive, aqui, escrever essa sequência. Vamos escrever aqui embaixo. 3, 5, 7, 9, 11 e assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma sequência de números, sequência numérica, obviamente, infinita, porque eu coloquei reticências. Se eu parasse aqui, ó, ela seria finita. Tem um fim. Para no 11, tá? Mas eu coloquei aqui. Bom, depois eu falo o que é PA e PG, tá? Deixem aberto aí na nuvem. Depois a gente vê isso aí. O que acontece na sequência? Ó, em seguida aí, ó. Temos alguns exercícios, 3 na verdade, para a gente poder, vou fazer os 3 sim, para a gente poder treinar essa mente. Para ver que regrinha que está no momento por trás dessa sequência que ele quer que você trabalhe. Observe. Aqui, ó. Escreva os 5 primeiros termos de uma sequência e determine sua lei de recorrência. Pausa. Está falando uma linguagem matemática aí. Vamos traduzir, né? Termos são os números. Tá? Então você vai ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo. Então a gente pode, até para vocês irem acostumando com o símbolo, a gente pode colocar assim, ó, A1, A2, A3, A4 e A5. 5 termos na sequência. Tá? 5 números. A gente vai descobrir os números. E determine sua lei de recorrência. Lei de recorrência é a regrinha. A regrinha que aplica nesse exercício. A formulinha, a gente pode falar assim. Tá? Aí ele começa a dar umas pistas. Ó. O primeiro termo é igual a 8. Então aqui, ó, eu sei que vale 8. Tá? O primeiro termo vale 8. Estou montando agora a sequência numérica embaixo. E cada termo é igual ao antecedente somado de 15. Ou seja, qual que vai ser o próximo? O anterior somando 15. 23. O próximo, o anterior, 23, somando 15. O próximo, o anterior, somando 15. O anterior, somando 15. Pronto. Aí está a sequência numérica. Seguindo o que ele falou aí. Como que a gente monta a fórmula? A fórmula seria assim, ó. AN seria o número que eu quero naquele momento. O anterior, a gente chama, pensa comigo, ó. Eu tenho o número 10, o anterior é 9. Eu tenho o número 8,
O anterior é 7. Repara que quando eu falo do anterior, eu estou tirando 1. Então, como que eu escrevo um símbolo para isso? N menos 1. Porque o número seria N. O anterior, N menos 1. Isso eu estou montando só uma... A Raíssa está falando para mim aqui no particular, eu vou falar, Raíssa, para todo mundo para a gente conferir, que está travando muito a aula. É verdade para vocês aí também ou não? Pessoal, me responde, por favor, que a gente vê. Põe no chat. Está travando muito? Ah, que vocês colocaram no chat não apitou aqui para mim, desculpa, gente, eu vi agora que vocês colocaram. Vocês estão me escutando? Como que está aí? Ô Lucas, fala aí para mim, por favor. Vocês estão me escutando? Está travando ainda? Vocês estão vendo os slides? Estão escutando normal? Porque aqui para mim está normal. Parece que está normal. Minha internet está normal também. Dá um feedback para mim. Estava travando bastante, agora está melhor. Tá melhor? Vocês vão me falando, por favor? Liga o áudio e aí vocês vão me dando um toque, tá? Ó, Denis, tá travando. Denis, ó, tá? Só para eu me sintonizar aqui, por favor. Tá? Vai me dando um toque, por gentileza. Que às vezes eu vou falando aqui, porque eu só tenho a visão do slide. Mas aí qualquer coisa vocês me dão um toque, a gente dá um jeito. Que para mim parece que tá normal. Deixa eu ver aqui quem colocou alguma coisa. Eles estão falando que está travando ainda. Ainda? Mas para todo mundo? Porque às vezes é uma coisa particular, né? Para mim está normal, antes estava travando. Não sei, gente. Deve ser alguma coisa. Tenta aí de vocês, tá? Olha lá, tá normal? Tá normal? Beleza. Qualquer coisa, você tenta sair da aula e voltar, tá? Você perde um tempinho fazendo isso, mas para ver se é o teu computador, a tua internet, tá? Se for a minha também, a gente dá um jeito. Beleza? Eu vou continuando aqui. Qualquer coisa, vocês me alertam. Ó, então eu vou voltar um pouquinho para quem perdeu por causa do travamento aí. Ó, o que acontece? Depois que eu completei a sequência, de acordo com o que ele falou, você tem que pegar o antes, o anterior e somar 15. Eu fui completando os valores, tá? Pego o 8, somar 15, pego o 23, somar 15 e assim vai. Porque a questão pede isso, tá? Vocês reparam que cada questão vai ter um jeitinho de fazer. Como que eu escrevo essa fórmula? Um número eu chamei de n, AN. O anterior eu vou chamar de n menos 1. Porque o anterior você tira 1, né? Para você descobrir o que tem antes. Ah, o anterior do 10, como eu falei, é o 9. O anterior do 8 é o 7. Você sempre está tirando 1. Por isso que eu escrevi n menos 1. Só que o que ele fala? Ele fala para vocês pegar o anterior e somar 15. Então eu montei uma formulinha. Tá? Detalhe, esse tipo de exercício nós estamos montando uma fórmula para cada exercício. Tá? É aí que talvez você tenha que tomar cuidado, que cada um vai ter uma regrinha diferente. Tá? De acordo com a situação e do que ele falar. Nesse caso aqui, ó, ele já colocou a fórmula, tá? Já copiei aqui. Só uma observação, repara que eu coloquei ele em cima do enunciado, uma observação que está errado aqui, ó, tá faltando o símbolo, tá? O símbolo correto tem o pertence aqui no meio, tá? O que ele quer dizer aqui, ó? Você tem que determinar os 4 primeiros termos, os 4 primeiros números da sequência, só que esse n que você vai jogar aqui na continha tem que ser número natural, tá? Natural sem ser o zero. Quando aparece o asterisco, significa que não pode ser zero, tá? Quais são os naturais sem ser o zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. O que ele quer que você forme? Ele quer que você forme uma sequência com 4 números, 4 termos. Olha aí. Então, eu vou seguir a formulinha, ó. No primeiro eu vou colocar 1. Vou fazer a continha e vai dar o primeiro número. Ó, já vou completar a sequência. O segundo, eu vou colocar 2. Bem facinho isso, ó. Não tem erro, eu acho. O terceiro eu vou colocar, obviamente, 3. Tá?
tá? Vai dar, 25. E por último, que ele quer só 4 termos, né? Repara que eu estou seguindo a fórmula que ele inventou lá. Vai dar 30, né? Aí, montei. Os 4 termos aí. O A1, A2, A3, A4. Porque ele deu a fórmula também, não precisou você seguir nada. No primeiro ele tinha dado de certa maneira, né? Só que ele escreveu, ele explicou o que você tinha que fazer. Aqui ele deu a fórmula. Tá? O N não pode, o natural não pode ser 0. Então eu comecei do A1, A2, A3. Bem tranquilinho, né? Eu acho que é bem facinho. Só seguindo a formulinha certinha do exercício. Tá? Continuar travando. Vocês me falam aí, pessoal. Esquece de me dar um toque aí, por favor. Beleza? Então vamos seguir, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui ele fala de uma sequência de Fibonacci, que é um matemático, uma sequência conhecida no nosso ramo, né? Aí ele começa a falar assim, ó. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica em que seus valores são definidos da seguinte maneira. Então a gente vai montar uma sequência de números de acordo com a regra aí, ó. Os dois primeiros termos são iguais à unidade, ou seja, o T1 e o T2 valem 1. O que ele quer que você pense, ó? Ao invés de ele chamar de A1, A2, A3, ele chamou de T, tá? O T1 vale 1, o T2 vale 1 também. Todo mundo é igual a 1. A cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois termos anteriores. Ele até põe a formulinha, mas ele explicou, vamos pela explicação. Então, o T3 vai ser a soma dos dois anteriores. 1 mais 1. O T4 vai ser a soma dos dois anteriores. 2 mais 1. Repara, ó, assim, o T5 é a soma dos dois anteriores. 3 mais 2. E assim vai. Tá? A soma dos 5 primeiros termos da sequência de Fibonacci é igual a... O que ele quer? Ele quer que você soma todo mundo. Ou seja, vamos por S de soma, ele quer que você pegue todos os números e some. 2, 4, com 8, 12. Pronto, respondida a questão. Perceberam? É tranquilo, só você ler direito, né, a questão, interpretar certinho o que ele está pedindo e montar a sequência de números. No caso aí a sequência é 1, 1, 2, 3, 5. E assim por diante, né? Tá? Dúvida? Fugiu um pouquinho de função, né? Aquela função passo a passo, gráfica, aquelas coisas. Beleza? Aí vem a história de PA e PG. Que dessas sequências todas, as partes mais cobradas de vocês, que serão mais cobradas em vestibulares, concursos, etc., é PA e PG. Tá? Nós vamos, na aula de hoje, falar de PA. Na aula da semana que vem, das outras aulas, das outras semanas, a gente fala sobre PG e fecha. Tá? Nesse embalo de sequência, tá? É sequência de números do mesmo jeito. Só que tem um detalhe. Por que ela recebe esse nome, né? Por que recebe esse nome de progressão aritmética? E o outro chama progressão geométrica. Popularmente, PA e PG. Vamos começar com PA, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui eu coloquei esse slide, não se assuste, isso tudo a gente vai ver com calma, que são as formulinhas para PA e as formulinhas para PG. Tá? São fórmulas que tem vestibulares, concursos que até colocam essas fórmulas para vocês. E tem fórmula e tem concurso vestibular que você vai ter que guardar as fórmulas mesmo. Tá? Eu vou explicar certinho cada uma. Aqui está um resumão. Então, assim, eu aconselho, se você for pegar depois os slides, imprimir essa folha. Ou foto dessa folha. Tá? Que aqui está o resumo de PA e PG, em parte de fórmulas.
Tá? O seu formulário de PA e PG está aqui. Até você guardar essas fórmulas aí com calma. Beleza? Tá? Mas isso a gente vai ver com... Só mostrei aqui que de repente você queira tirar uma foto, ou de repente você queira imprimir, né? Para ficar ali aquele guardadinho, aquela regrinha de fórmulas. Tá? As formulinhas, tá? A folhinha de fórmulas. Bom, mas vamos para a parte do que é o PA, a PA, né? Na verdade. Então vamos lá. O que é PA? Eu vou ler o exercício. Através do exercício, eu vou te mostrar uma sequência de números. E aí eu vou te falar, isso é uma PA. Repara comigo o exercício. Ó. Uma tabela com 4 colunas e um número ilimitado de linhas estão arrumados os múltiplos de 3. Então ele monta uma tabelinha, tem a coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e assim vai. Ele fala o seguinte, qual é o número que se encontra na linha 32 e na coluna 2? Repara bem, que é a coluna 2. Ele quer a linha 32. Então vai estar aqui embaixo. Lá embaixo vai ter a linha 32. Tá? Bom, eu tenho uma sequência de números. 6, 18, 30. Então vamos escrever isso. Ó. 6, 18, 30 e assim por diante. Certo? Aqui você tem uma sequência numérica. O que acontece? Ó? O 6 seria o meu A1. O 18, A2. O 30, A3. E assim sucessivamente. Agora pensa comigo o seguinte. Olha ali, ó. O 6 ele está na linha 0, que eu chamei de A1. O 18 está na linha 1, que eu chamei de A2. E a linha 32, que é o que ele quer lá na frente, eu vou chamar do quê? A31. Minto, 31 não, falei errado. 33. Porque pensa, na tabela, linha 0, para mim, A1, que é o primeiro termo, primeiro elemento. Na tabela, linha 1, para mim, é o segundo número. O segundo termo, A2. Repara bem, certo? Firmeza? Então, ele quer o A33, que seria o da linha 32. Esquece a tabela, esquece esse negócio de linha, esquece esse negócio de coluna. Vamos tentar descobrir esse carinha aqui. Vamos lá. O que é PA? Progressão aritmética. A progressão aritmética ela é assim. É uma sequência de números que tem uma regrinha por trás. E você vai ter que perceber que de um número para o outro, você vai estar somando algum valor. E é sempre o mesmo valor. Olha aqui. 6, 18, 30. 6 mais quanto que dá 18? 12. 18 mais 12 dá 30. Aí o próximo, 42. O próximo, 54. E assim sucessivamente. Por que é chamado de PA? É chamada de PA, progressão aritmética, essa sequência, porque você tem esse mesmo número somando. Somando, tá? Adicionando o mesmo valor, que é a razão. A razão da PA, a gente chama de razão da PA, que a gente chama de R, é 12. Toda PA tem uma razão, que é esse valor que está somando. Tá? Então aqui é uma PA, uma progressão aritmética. Pô, Denis, mas quando que não é PA, por exemplo? Quando que a sequência não é PA? Ah, vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. 1, isso aqui não é PA. Vamos ver se é PA.
Daqui para cá, soma 1. Daqui para cá, soma 2. Daqui para cá, soma 3. Não é PA. Por mais que você está trabalhando com a soma, você não está somando sempre o mesmo valor. A mesma razão. Não tem uma razão aí, que é esse valor somando. Você tem vários valores. 1, 2, 3, tudo bem que tem uma lógica, né? 1, 2, o próximo seria somar 4, o próximo seria somar 5, mas não é PA. Tá? É uma sequência numérica, ponto. Mas não chamada de PA, progressão aritmética. Beleza? Entenderam quando é PA, quando não é? Aí vem a questão. Olha só. Eu já vi a razão, eu já vi o primeiro número, eu quero o A33. O que eu posso fazer? Você pode fazer, no caso, né? Somar. Vai somando 12 em 12 e vai embora, até chegar na posição 33. Vai lá, 6, 18, 30, soma 12, soma 12, soma 12. Soma 12. Vai somando, vai somando, vai somando, até chegar. Ah, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, o quinto, o sexto. Eu teria que ir até o A33. Posso fazer isso? Pode. Não está errado. Só que dá trabalho. Concorda comigo? Imagina você somar da primeira posição, do primeiro termo, até o 33º. Dá trabalho. Aí vem a utilização da fórmula. Por quê? Toda PA segue essa formulinha que eu coloquei em vermelho. E como que eu uso a fórmula para ir direto ao ponto, sem ter que ficar montando um por um até o 33º? Você monta aqui, ó. Eu quero o A33. A1 é o primeiro, quem que é o primeiro da sequência? O 6. N é o número de termos. Quantos números tem lá dentro? São 33 números, que vai até o 33º, né? E a razão, que eu vi lá, que vai de 12 em 12. Aí você vai lá e faz a continha. Primeiro que está dentro dos parênteses, né? Primeira multiplicação, obviamente, né? Que vai dar 384. E depois você soma para fechar a continha, 390. Essa é a resposta. Eu uso a fórmula. Por mais que você vai ter, que nem agora, vocês estão vendo pela primeira vez, eu concordo que é, né, uma fórmula nova, assim, mas é melhor você usar a formulinha de PA, só usa para PA, tá? Tem que identificar que é PA, para que você possa trabalhar aí direto ao ponto. Então eu sei que depois que eu for somando de 12 em 12, eu vou chegar aqui no último que ele quer, 390. Denis, eu não vou guardar a fórmula. Por exemplo, tinha aluno que eu dava a prova, ele não guardava a fórmula de maneira alguma. Só que daí eu pedia, por exemplo, o 50º número da sequência. O cara ia lá, somar, 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 até chegar no 50º número. Dá trabalho pra caramba, né? Mas é uma ideia. Tá? Essa fórmula, por exemplo, não funcionaria, de repente, nos exercícios que a gente fez do módulo anterior, que era apenas uma sequência numérica. Porque você vai ter que ficar ligado, é assim, ó. Você tem uma sequência de números, tá? No primeiro momento, você vai ter que ficar esperto assim. Ou vai ser uma sequência numérica qualquer, ou vai se encaixar na progressão aritmética, PA, vamos falar PA para ficar mais fácil, ou vai se encaixar na PG, que eu vou ainda explicar o que é PG. Um desses três. Se, no caso, se encaixar em PA, você usa a formulinha da PA para você não ter que ficar completando até o número que ele quer, daquela sequência. Se não, você vai ter que usar alguma outra estratégia. Tá? Aqueles exercícios anteriores eu tive que completar de acordo com a regrinha, porque não era PA. Então eu tive que seguir o enunciado. Esse eu já percebi que a sequência aqui
6, 18, 30 da coluna 2, né, que ele quer a coluna 2, formam uma PA. De razão 2, 12, né? Razão 12. Vamos fazer mais os que estão aí, ó. Olha aí. Deixa eu só ver, ó. Aí, tá, beleza. Olha aqui. Dada a progressão aritmética. Aqui ele já falou que é progressão aritmética, tá? Ele já deixou claro que é PA. Ó. Dada essa progressão infinita. É correto afirmar que o número 182 ocupa a posição número, ou seja, que posição que ele está? Ele seria o A2, o A15, o A20, que posição que ele está? O que eu posso fazer? Primeira coisa, vamos identificar a razão. Daqui para cá. De quanto em quanto está indo? Não precisa colocar essas flechinhas não, tá? Eu só estou colocando para poder explicar. Está somando 3, ó. 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 Opa, é PA mesmo. Está somando 3. Vamos já colocar aqui, ó. A razão é 3. R de razão. Certo? O que eu poderia fazer? Sem fórmula. Completar. 2, 5, 8, 11, o próximo seria 14, o próximo seria 17, 20, 23, e vai somando, de 3 em 3, até chegar nesse número. Cheguei no número 182, como que eu responderia essa questão? Olhando quantos números eu coloquei lá dentro e vejo que posição que ele está. Eu não faço isso. Eu uso a fórmula. Tá? Vou lá. 182 ele ocupa uma posição lá na frente. Então ele é o último termo dessa sequência que eu quero. Já ponho como 182. Não é que ele está na posição A182. Ele é o 182 lá. O A1 eu já tenho que é 2. N eu não sei, porque é isso que ele quer que você descubra. Quantos números tem lá dentro para você saber a posição do 182. A razão é 3, que vai de 3 em 3. Aí você faz a continha aqui, ó. Vai virar uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Ó, 3n, faz a distributiva. 3n menos 1, né? Porque 2 com menos 3. Ó, pode jogar esse 1 para cá. Equaçãozinha de primeiro grau, tá? Nada de Bhaskara, nada disso, né? Ó, e passa dividindo. 183 dividido por 3 dá 61. Ou seja, você tem o A1, o A2, o A3, o A4, o 182 seria o A61. A posição dele. Se eu fosse sem a fórmula, eu tinha que colocar 61 números ali, para ver que o 61º, que é o 61, estaria o número 182. Agora é com você. Tá? Mais fácil usar a fórmula. Né? Muito mais fácil. Mas se você quiser completar também, é por tua conta e risco. Tá? É por tua conta e risco. Dúvida? Agora é com vocês. Pergunte aí. Não? Sim? Talvez? Só para vocês ficarem atentos, olha o 3 aí, ó. Ó, o 3 é do Enem. Desculpa, pessoal. Olha como é fácil essa questão do Enem. Nem precisaria, na verdade, você saber que é PA e PG, mas, ou PG, né? Mas, de qualquer forma, olha como é fácil essa questão. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram 33 mil passagens. Certo? Vou montar aqui, 33 mil. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36.
E assim sucessivamente. Em nenhum momento ele falou que é PA, tá? Vamos supor que não seja, porque, né? Digamos que eu estou lá na prova do Enem, lá, estou tentando fazer. Aí ele fala assim, ó, esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes, ou seja, vai seguir o mesmo esquema. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Bom, eu estou vendo aqui que de um número para o outro está somando 1.500. Olha aí. Está indo de 1.500 em 1.500. Então é PA. De razão, 1.500. O primeiro mês é o A1. O segundo mês é o A2. O terceiro mês, que é março, é o A3. E assim sucessivamente. Ele quer o mês de julho. Então ele quer quem? O A7. Eu tenho o primeiro. Quantos meses são? 7. 7 meses. A razão é 1.500. É uma questão que nem precisaria fazer com fórmula, porque é só você somar de 1.500 e 1.500. É uma questão que você não pode perder. Né? Tô lá na prova do Enem, eu não posso perder uma questão dessa. Pô. A questão dessa é mais simples. Tá? É que eu estou usando a formulinha da PA aqui. Mas você poderia até somar, né? Ir somando, né? De 1.500 e 1.500. Tá? Mas é uma formulinha, um exercício que você não pode perder, não. Exercícios como esse aí, se perder, é perder besteira, né? De ponto de besteira. Por besteira, né? Ó. Percebe? Dúvida? Tá? Dúvida com a fórmula? Que eu acho que é a parte principal nesse caso, né? Tentar fazer sem a fórmula. Não? Tá travando ainda? Não? Pode passar? Estão dormindo? Acorda, povão. Tá. Volto sim. Não tem problema não, Rafa. Pode voltar. Pode mandar mensagem. Tá? Vê aí, gente. Pra gente fechar essa apostila hoje. Apostila 9. Acho que essa matéria é mais tranquila, né? Tá? É o 2? Tudo bem. Peguem a página 54 agora, tá? Por favor. É PA do mesmo jeito, é continuação da PA. Aí a gente fecha essa parte. Se der tempo, eu comento um pouquinho de PG, só para vocês terem uma noção da diferença dos dois. PG também não é difícil não, tá? Se entender o PA, PG vai ficar facinho também. Vocês não vão ter problema com PG, não. Aí fecha o último assunto do ano. Carimba que fechamos. Né? Pode seguir? Depois tira uma fotinha. Olha o 3. Olha esse aqui. Esse aqui vamos ler a questão, aí a gente vai analisando com calma, tá? Daqui a pouquinho já finaliza a aula. A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dado por isso aqui. O que ele quer dizer? Ó, o n tem que ser diferente de zero. Vamos lá. Se você somar um número só da sequência, é para você utilizar essa fórmula. Então vamos utilizá-la.
verdade, a fórmula é como se fosse uma funçãozinha, né? Ó, você tem um número que joga lá no lugar do n, né, para achar o s. Ó, 1. O que ele quer que você entenda? A soma dos números da PA, da sequência, no caso de um número só, é 1. Bom, mas vamos pensar. Se eu tenho uma sequência que eu estou somando os números e a soma dá 1, significa que o primeiro número é 1 mesmo. Só tem ele. Agora vamos fazer com a soma 2. Ó, coloca o n valendo 2. 3 vezes 4 dá 12. 2 vezes 2 dá 4. S deu 8. Ou seja, a soma de dois números da PA dá 8. Traduzindo, o segundo número é 7. Porque se você pegar o primeiro com o segundo, tem que dar a soma 8. Percebe? A soma de dois primeiros números tem que dar 8. Mas e a soma dos três primeiros números? Vamos fazer o S3. Isso é uma particularidade do exercício, essa formulinha, tá? Não é uma formulinha que você tem que guardar, não, que é coisa desse exercício. Vai ficar 9 vezes 3 dá 27. E vai dar 11. É isso? Não, vai dar 11, Denis. Vai dar 21. Então aqui, ó. Bom, agora vamos pensar. Se a soma dos três tem que dar 21, pensa comigo. 1 com 7 dá 8. Então aqui tem que ser 13. E assim sucessivamente. Por que tem que ser 13? Porque se você somar os três números, tem que dar 21. Então repara que aqui eu estou falando da soma, mas eu tenho que associar e jogar lá na PA. Para você formar a PAzinha aqui, ó. A PA. Aí ele pergunta, ó, para essa progressão, o primeiro termo. Bom, o primeiro termo é 1. E a razão? Ou seja, de quanto em quanto está indo aqui? Ó. Agora olha, de quanto em quanto está indo? De 6 em 6, né? 1 em 6. O primeiro termo e a razão. Cuidado que ele fala respectivamente, tá? O primeiro termo é a primeira resposta, a razão é a segunda. Então, na verdade, usa um pouquinho de raciocínio lógico, né? Para você poder ver o que ele está perguntando, o que ele está te dando, para você montar a sequência. No caso aí, ele falou da soma dos números, né? Do primeiro para o segundo, depois dos três primeiros, para eu completar a sequência certinho. Firmeza? Tá? Para você completar a sequência certinho. Copia aí que eu estou esperando, tá? Vocês copiarem. Só ver o negócio enquanto isso. Rapidão. Fechou. Bom, opa, desculpa. Tá? Treina um pouquinho essa interpretação, tá? Para vocês identificarem exatamente o que ele quer. Oi, pode perguntar. Por que que o 20 tirou? Tipo, 21 tirou 8 e 8 tirou 1. Ah, tá. Porque aqui é o seguinte, ó. Olha o jogo do exercício. O jogo do exercício é o seguinte. Ele está te dando a soma dos números. Por exemplo, se eu fizer o S1, eu fiz a continha, no lugar do N coloca 1, tá vendo? Vai dar 1. O que acontece? Você vai ter uma sequência de números que você vai pegar o primeiro número, que é um só, e somar ele mesmo. No caso, só tem ele, né? Então é 1. Coloquei aqui. Quando eu fizer o S2, de acordo com o exercício, eu pus aqui o N valendo 2, deu 8. Mas não significa que o 8 vai na sequência, porque a soma de dois números, dos dois primeiros números, tem que dar 8. Então,
O segundo número tem que ser 7. Porque 7 com o primeiro, que é 1, vai dar 8. Vê se você entendeu. Que nem faz o S3. Só para... Entendeu? Você está pensando na soma dos números. Só que na hora que você for montar a sequência, você tem que pensar, bom, se o S3 vale 21, você tem que pegar os 3 números, somar e dar 21. Só que o primeiro já é 1, o segundo já é 7, aqui tem que ser 13. Entendeu? Para você completando a sequência. Mas isso é uma particularidade desse exercício, tá? Cada exercício vai... às vezes ele pergunta um detalhe diferente, que aí vai dar interpretação. Beleza? Para a gente poder fazer o 2 e o 3... Firmeza. Para a gente fazer o 2 e o 3, para a gente fechar, repara um negócio comigo aí e eu aconselho a vocês anotarem. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Só um minutinho, por favor. A gente já está terminando. Vou colocar um slide em branco só para fazer um negócio aqui. E salvar, né? Senão eu perco tudo que eu fiz. Vai, computador. Aí. Repara nessa sequência que eu vou inventar aqui, ó, nessa PA. Uma bem facinho, de 2 em 2. Tá? Existem algumas regrinhas que em toda PA funciona. E eu aconselho a vocês guardarem essas... A gente chama de propriedades, né? Mas eu vou falar regrinha, como fácil. Que é assim, ó. Aqui você tem uma PA, certo? Tá indo de 2 em 2. Somando de 2 em 2. Então a razão é 2. Toda PA funciona nesse esquema que eu vou falar. Se você pegar o primeiro mais o último, não dá 10? Repara bem. Se eu pegar o segundo com o penúltimo, também vai dar 10. Não significa que sempre dá 10, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você pegar o primeiro com o último, somar, vai dar um valor. Se você pegar o segundo com o penúltimo, somar, vai dar o mesmo valor. Se eu pegar o terceiro com o antepenúltimo, somar, vai dar o mesmo valor. Isso é uma regra que funciona em toda a PA. Tá? Independente do número que vai dar nessa continha de mais, mas de qualquer maneira, vai sempre dar o mesmo. Percebe? Outra regrinha. Fique esperto com isso, tá? Que às vezes tem exercício que você vai usar essa regra e não a fórmula. Por exemplo, assim, ó. Vamos pegar 3, 6 e 9. Opa, a razão é de 3 em 3. A razão é 3. Se eu pegar o primeiro mais o último, somar e dividir por 2, eu pego o do meio. 12 dividido por 2 dá 6. Olha aqui quem está no meio. O que eu quero dizer com isso? De repente tem lá uma PA e ele fala para você, considere uma PA, uma progressão aritmética. E ele coloca um X aí. Só que ele fala que é uma progressão aritmética. O que eu já vou ficar ligado? Soma os dois das pontas, divide por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Opa, vai dar quem? O X. X vale 4. Fácil, tranquilo, só que tem que lembrar que funciona. Percebe? Aí já foi. Olha lá, já resolve um exercício sem fórmula, sem nada, só com essa estratégia. Toda PA funciona isso. Tá? Beleza? Outra coisa também que funciona em PA. Vou pôr mais um detalhe, mais uma PA aqui. No cantinho. Vamos pôr essa mesmo, 2, 4, 6. Ou só 3 números. A razão aí é 2 também, tá? Pensa comigo, ó. Esse é o primeiro número, certo? O segundo número, eu peguei o primeiro mais a razão. A razão é de 2 em 2. O terceiro número, eu posso pegar o primeiro, ó, o primeiro que é 2, mais 2 vezes a razão. Porque 2 vezes 2 é 4, mais o 2 dá 6. O
que eu quero dizer com isso? Você pode escrever assim, ó. Se o primeiro é x, o segundo é o primeiro mais a razão. O terceiro é o primeiro mais 2 vezes a razão. Outra coisa também que eu poderia escrever, se você for pensar bem, olha aí. Olha lá, 2, 4, 6. Se você também for pensar bem, eu posso pegar, ao invés de eu pegar o do primeiro como referência, eu posso pegar o do meio. Por quê? Ó? Você tem o do meio é 4, certo? Se você pegar o anterior, é 4 menos a razão. Repara que dá 2. E o posterior é 4 mais a razão. Você pode pegar o do meio como referência e achar as pontas. Sabendo a razão, né? Se você quiser escrever, você pode escrever assim, ó, um símbolo, tá? O do meio é x. O anterior é o do meio menos a razão. O outro é o do meio mais a razão. São regrinhas que estão por trás de toda a PA e que às vezes você usa isso no exercício ao invés da fórmula. Ou ao invés de ficar completando, né? Depende do que for dado. Entendeu? De repente ele fala assim, tem uma PA aqui. Aí ele fala para você completar aqui, aqui é 8. Tá? Aí está faltando esse número e está faltando esse. Só que ele fala que a razão, digamos que a razão seja 3. Pô, é fácil de achar o anterior e o posterior. Pega o do meio, tira a razão, que é 3, e o próximo coloca a razão, que é 3. 8 com 3 dá 11. Aí, achei o x e achei o y. Se ele desse, entendeu? Pensando no do meio com a razão, você tira. Depois você coloca e acha os dois valores das pontas. Tá? São ideias que funcionam em qualquer PA. Fique esperto aí. Porque, por exemplo, você se depara com um exercício que nem o 2. Olha o exercício 2 aí. Ó. Ele tem uma sequência de 12 números, só que ele não colocou os 12 números. Repara bem, ele não colocou. Ele não colocou os 12 números aí para você. Ele deixou assim, ó, quer ver? Olha lá. Eu ainda coloquei todos, tá? Ele pôs uma... colocou reticências aqui. E ele fala que isso forma uma PA. E ele fala, inclusive, que se você pegar o A3 e somar com o A10, olha o que ele escreve no enunciado, vai dar 32. Opa, é o terceiro somado com o antepenúltimo. Olha a regrinha lá que eu falei, ponta a ponta. Tá, olha o que ele pede para você resolver. Já jogou um logaritmo na parada aqui, hein? Mas, olha só a conta que ele coloca aqui, ó. Que conta que é essa? Opa, volta lá na PA. É o primeiro com o... Opa, Denis. O último. Pela regrinha que eu falei agora, o primeiro com o último tem que ser o mesmo valor do terceiro com o antepenúltimo. Ou seja, o primeiro com o último tem que dar 32. Então aqui, ó, é 32. 32 ao cubo. Que aí, no caso, você vai ter que resolver o logaritmo, né? Nesse caso aí tem um log na parada aí. Questão de vestibular. Aí você dá o tapinha, aí tem que usar todas aquelas propriedades de logaritmo, ó. Dá o tapinha. Fica log de 32 na base 2. Aí se você conseguir já estar no estágio de fazer o logaritmo já direto, o que é log de 32 na base 2? 2 elevado a quanto que dá 32?
2 elevado a 5. 2 elevado a 5 dá 32. Então a resposta dá 15. Percebe que esse exercício aí, se você não soubesse a regrinha que eu falei agora há pouco, fica difícil. Porque você não tem os números da sequência. Você não tem os valores lá em cima. O que eu captei? Eu captei aquela propriedade, aquela regrinha. Ó. Se eu somar o primeiro com o último, dá um valor. Se eu somar o segundo com o penúltimo, dá o mesmo valor. Se eu somar o terceiro com o antepenúltimo, dá 32, que é o mesmo valor. Só que ele deu o terceiro e o penúltimo, o antepenúltimo, né? Tá vendo? Então o primeiro com o último também dá 32. E aí é que teve uma continha com logaritmo para se fazer, né? Aí tem que lembrar um pouquinho de logaritmo. Fechou? Deixa eu só fazer o 3 rapidinho e aí a gente já finaliza, tá? Desculpa aí estender um pouquinho o prazo, mas é para vocês poderem, só para a gente não ter que ficar voltando aqui. O tempo tá meio restrito. A gente vai parar a última semana para vocês fazerem prova, né? Olha esse. Esse aqui é o seguinte, ó. Ele fala assim, ó. Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Aí ele fala, ó, na primeira fileira, vamos chamar de A1, tem 10 lugares. Na segunda fileira, tem 12 lugares. Na terceira fileira, tem 14 lugares. E assim por diante, tá? Lembrando que tem que ter 12 fileiras. Então o último aqui é o A12. Que a gente não sabe. Primeiro, é PA? 10, 12, 14 é PA. De razão 2. O que eu poderia fazer? Ele quer o total de cadeiras que vai ter no anfiteatro inteiro. Ou seja, nas 12 fileiras todas, somar todas as cadeiras. O que eu posso fazer? Sem fórmula, sem nada. Eu posso completar a sequência até o A12. Dá trabalho. Mas pode completar de 2 em 2. Vai somando de 2 em 2. E depois juntar tudo e ver o total de cadeiras. Ou eu posso fazer o seguinte. Achar essa última fileira, quanto tem. Vamos usar a formulinha. Ó. Aquela que eu já tinha mostrado para vocês. São 12 fileiras. A razão é 2. Ó. Essa última fileira, ela vai ter 32 cadeiras. Aqui, ó, vão ter 32 cadeiras. Tá? E aí, para eu não ter que somar tudo, completar todas as 12 fileiras e somar tudo, para saber o total de cadeiras, eu posso usar essa formulinha. Essa formulinha funciona para toda a PA, que é a soma dos elementos da PA, a soma de todos os números que estão lá na sequência. Só que para você somar todos os números, os 12 números, no caso que teria essa sequência, direto, sem ter que montar tudo, você pega o primeiro mais o último, no caso 32. Quantos números você tem? São 12 fileiras, 12 números, e divide por 2. Se você fizer essa conta, você já chega no total. Você não precisa completar a sequência toda e ficar somando. Você já vai direto nesse total. Que é, vou fazer a continha aqui, primeiros parênteses, né? Agora a multiplicação. Aqui dá para dividir, vai dar 252. É isso mesmo. Pô, Denis, mas eu vou ter que ficar usando fórmula? Talvez vai facilitar, eu acho que facilita, tá? Porque senão é aquilo que eu falei. Você vai ter que chegar aqui, ó, e ficar completando 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Tudo bem que é de 2 em 2 até que é fácil, né? E vai indo até a 12ª. Como ele quer o total de cadeiras, eu teria que somar todos esses valores que vão estar aqui. Vai chegar nos 252. Não quer fazer isso? Pega o primeiro
pega o último, que é a 12ª fileira, 12 fileiras nós temos, e multiplica isso, e divide por 2. Soma aqui, né? Multiplica e divide por 2. Tá? Mas também dá para completar, né? Aí é aquilo que eu falei desde o começo da aula. Por tua conta e risco, né? Firmeza? Hoje não tem tarefa, tá? Brinde da casa. Voltaremos então na quarta que vem.